Olá, pessoal, boa tarde. Antes da gente começar, dar início, né, à nossa sessão de palestras de hoje, eu gostaria de dar só alguns avisos, né? Devido às solicitações por problemas, né, de envio nos formulários das palestras, elas vão ser reabertas, tá? Então, vão ficar reabertas até a meia-noite de hoje, assim como o formulário das palestras de hoje, que ficarão também abertas até a meia-noite, né, para que vocês possam ter uma tranquilidade para enviar, para computar a sua frequência, tá? O formulário de hoje já está na descrição do vídeo, vocês podem observar lá, já vai estar aberto, então vocês já podem preencher. Mas preencham com calma, fiquem tranquilos, né? Não se atenham tanto a essa coisa da frequência, tentem aproveitar ao máximo o conteúdo do canal, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então não se preocupem com isso, né? Mas os formulários vão estar, né, disponíveis, os das palestras de ontem e o de hoje vão ficar abertos até a meia-noite. À meia-noite a gente vai encerrar para amanhã abrir os formulários das palestras do dia de amanhã, tá? Mas não se preocupem, nosso intuito não é a questão da frequência, é que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês aqui, tá bom? Mais um aviso, então, todos os dias a gente está tendo aqui alguns sorteios, sempre ao final da última palestra, né? Então, quem concorre é quem vai estar aqui, né, presente, porque a gente vai fazer aí uma chamada, vamos perguntar, né, pela pessoa sorteada, se ela estiver aqui, ela vai ganhar o respectivo brinde ou os respectivos brindes, tá bom? Então é isso, gente. Boa palestra para vocês, né? E aproveitem bastante o nosso canal. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo dia do evento do Simpósio de Anatomia Ecológica. Assim como ontem, teremos uma série de palestras diversas e interessantes. Que bom que o evento está sendo elogiado positivamente por todos os participantes, ministrantes de minicursos e de palestras. E hoje nós vamos iniciar com a palestra da professora Jaqueline Dias, que vai abordar o tema de anatomia de plantas epífitas. É com imensa felicidade que temos aqui a participação da professora Jaqueline, da simpática professora Jaqueline, que já pudemos conversar anteriormente a essa palestra. Eu vou apresentar rapidamente a professora Jaqueline. Ela atualmente é professora da Universidade Federal de Viçosa, formada em Biologia e Química, mestrado em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Londrina, doutorado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área de Botânica, com ênfase em Anatomia Ecológica, o tema principal do nosso simpósio. Além da Anatomia Ecológica, a professora Jaqueline tem como ênfase as pesquisas em ensino em Botânica. Os temas principais que a professora Jaqueline atua é anatomia vegetal aplicada e anatomia ecológica. Aqui, enquanto comissão científica, deixamos o nosso obrigado à participação, à disponibilidade da professora Jaqueline em ministrar essa palestra, em compartilhar todo o conhecimento em relação à anatomia ecológica das plantas epífitas. A partir desse momento, professora Jaqueline, eu desejo que a senhora tenha uma boa palestra e que todos os participantes desfrutem desse evento. Boa palestra. Obrigada, Rafael. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo participar com todos vocês aí também no chat, né, no canal, e poder falar um pouquinho, né, sobre as epífitas vasculares, né, de Mata Atlântica ao longo da estratificação vertical. Eu gostaria, então, de agradecer à professora Emília pelo convite, ao Rafael, à Natália, enfim, a todos os membros da comissão organizadora, que a gente consegue nitidamente perceber o quanto que vocês estão se empenhando e se dedicando. Quero dizer que eu também estou participando do evento, assisti a todas as palestras ontem, vou continuar assistindo, né, nos próximos dias. Então, que a gente possa realmente, né, tirar o melhor proveito possível do evento, né? Eu vou pedir licença aqui para eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder falar, né, um pouco mais sobre a anatomia, né, foliar das epífitas. Acho que vocês já estão
conseguindo visualizar a minha tela. Então, como o Rafael falou, meu nome é Jaqueline Dias Pereira, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba. Então, eu estou aqui na região do Alto Paranaíba, de Minas Gerais, bem próxima à região do Triângulo Mineiro, e atualmente até tenho desenvolvido vários trabalhos de anatomia ecológica, mas voltado às plantas de cerrado, que é a região que eu me encontro atualmente. Mas, quando a professora Emília, né, me fez o convite, e aí falar de anatomia ecológica, que é um tema, um evento que eu achei, assim, maravilhoso, né, então parabéns pela iniciativa também, deste evento específico da anatomia ecológica. Aí eu pensei, eu vou falar de um dos trabalhos, assim, que me enche de orgulho, que foi o trabalho, né, que a gente desenvolveu com as epífitas vasculares de Mata Atlântica ao longo da estratificação vertical. E basta, né, vocês observarem essas imagens que eu coloquei aqui na região inferior da tela, que já nos enchem os olhos, né, inclusive para quem não é anatomista, né, essas imagens, quer seja, né, uma vista frontal de epiderme, cortes transversais, enfim, já nos enche os olhos, né? Então, como a gente tem, assim, uma diversidade de pessoas assistindo, não só especificamente da área, eu vou tentar dar uma abordagem desde mais geral até chegar, né, numa parte um pouco mais aprofundada sobre este assunto específico, né? Como nós sabemos, as epífitas são aquelas plantas que se estabelecem diretamente sobre outras, sem a emissão de estruturas austoriais, ou seja, elas não são parasitas. Estima-se atualmente uma quantidade de 30 mil espécies, embora alguns trabalhos, né, discutam um pouco sobre essa quantidade, achando que os dados que a gente tem atualmente estão subestimados. Mas falar de epífitas é falar diretamente da sua importância ecológica, e da anatomia das epífitas a gente vai comprovar isso também. Então, nós sabemos que as epífitas são responsáveis pela manutenção da biodiversidade, né, especialmente no que se refere, né, a essa diversidade biológica e microambientes também especializados à fauna de dossel, porque as epífitas, elas proporcionam recursos alimentares, né, quer sejam frutos, néctar, pólen, água ou material, né, para a construção de ninhos, então, contribuindo, como eu disse, né, para essa maior diversidade da fauna. Mas nós temos vários outros trabalhos também, inclusive com espécies de Bromeliaceae epífitas, destacando as espécies, né, como bioindicadoras, quer seja, né, indicando mudanças climáticas, poluição e também danos ecológicos. E quando a gente fala dessa interação das epífitas, né, contribuindo à maior biodiversidade da fauna, eu fiz questão até de trazer uma imagem, né, que a gente, quando realizava as nossas expedições lá no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, lá em Araponga, né, na zona da Mata Mineira, a gente vivenciava essa interação diretamente com os macacos, tanto com os muriquis, conforme vocês estão visualizando aqui lateralmente, como outras espécies também. Inclusive, né, a gente percebia, né, eles utilizando as bromélias, principalmente, né, para eles se alimentarem, principalmente dessa parte mais basal da folha, e também para eles ingerirem água. E muitas vezes, como a gente estava lá realizando as atividades, né, as anotações, as coletas, enfim, a gente percebia que eles acabavam jogando, né, essas bromélias em cima da gente, né, e aí, no início do trabalho, a gente ainda até brincava, não faça isso, eu preciso contar essa epífita, eu preciso retirar uma folha, 2, 3, enfim, né, para eu fazer o meu estudo, né, então, assim, brincadeiras à parte, a gente sabe da importância dessa interação ecológica, né, e, inclusive, né, quando a gente trabalhou lá no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, a gente desenvolveu o trabalho numa trilha denominada de Trilha do Muriqui, dada a presença, né, constantemente dos muriquis na trilha, mas ela é uma trilha interpretativa. Então, frequentemente, a gente se deparava com estudantes, não só ali do município, mas também estudantes da região toda fazendo visitas à trilha. E muitos, por incrível, né, que pareça, olhavam para cima
e destacavam essas espécies como parasitas. E aí a gente tentava também, dentro, né, do que a gente estava estudando, explicar para eles que as epífitas, elas não eram parasitas, que elas apresentavam estratégias específicas relacionadas à absorção de água e nutrientes, quer sejam, né, estratégias morfológicas, anatômicas e fisiológicas, enfim, a gente acabava falando, né, de uma forma mais popular, mas tentando também aproveitar esse momento, né, que a gente estava fazendo ciência ali, no início do processo, mas já popularizar um pouco essas informações que a gente tinha ali. E isso foi bastante interessante, porque até o próprio pessoal do parque passou a adotar as informações sobre as epífitas, porque muitas vezes eles destacavam, né, as espécies arbóreas e várias outras características ali, mas esqueciam, né, das epífitas, ou só lembravam, por exemplo, de bromélias e orquídeas, né, que pelo fato de terem, né, um colorido exuberante de suas flores, acabam chamando realmente a atenção, né. Mas então, quando eles viam, né, a espécie, no caso aqui eu trouxe uma bromeliace, sobre a outra planta, então a gente explicava, né, que a espécie de epífita, né, quando ela está presente sobre uma outra planta, a espécie que contém a epífita, né, ela é denominada de forófito. E também a gente destacou que existem várias outras epífitas que não ocorrem simplesmente sobre os forófitos, basta vocês, né, perceberem na cidade de vocês e olharem na fiação elétrica, vocês vão perceber principalmente, né, as tilância, que são bastante comuns, né, a barba de velho, que são plantas que ocorrem sobre a fiação elétrica, são epífitas, que absorvem água, nutrientes da atmosfera, que apresentam estratégias adaptativas também relacionadas a minimizar essa perda de água, enfim, vários aspectos que a gente vai discutir um pouco ao longo dessa palestra, certo? Mas, para a gente discutir um pouco e saber quem são essas epífitas, vale lembrar quais são os principais representantes epifíticos vasculares, né? Afinal, é esse o enfoque que eu quero destacar, né? Anatomia foliar de epífitas vasculares. Então, existem alguns trabalhos, e eu fiz questão até de trazer o do Kersten, né? Que traz esses dados de uma forma bastante didática e interessante, que ele divide, né, nos grupos, sendo que a maioria são representantes de monocotiledônia, seguidos de monilófita, eudicotiledôneas, magnolídeas e licófitas, né? Na verdade, eu trouxe aqui essas imagens só se alguém não for da área, né, para entender, né, os diferentes grupos, mas creio que a maioria aqui seja botânico, né? As famílias, então, mais ricas de epífitas são Orquidácea, seguido de Bromeliaceae, depois Polypodiaceae, Araceae, Piperaceae, e várias outras famílias que, somadas, vão totalizar 26,1%, né? E os dados de Orquidácea e Bromeliaceae, eles se confirmam nos diversos trabalhos. Às vezes, dependendo da região específica em que foi realizado o estudo, acontece de ter uma quantidade maior de Bromeliaceae do que Orquidácea, enfim, mas na maioria dos trabalhos a gente observa uma quantidade maior, né, dessas duas famílias realmente. E quando a gente fala de várias outras famílias, nós temos como exemplo Gesneriaceae, então tem lá 2,4%, Cactaceae 4,1%, enfim, são vários os exemplos, né, de outras famílias, só que com porcentagens bem menores. Aqui, alguns só representantes dessas famílias que eu falei para vocês. Então, por exemplo, né, aqui de Orquidácea, de Bromeliaceae, de Polypodiaceae, aqui a Peperomia tetrafila, né, uma Piperaceae, e no trabalho, né, de Leitman e colaboradores, eles trabalharam, né, com as Araceae. Enfim, para estudar a epífita, a gente tem que relacionar o processo de estratificação vertical. Por quê? A estratificação vertical, ela determina, né, ela exige algumas técnicas de acesso até o topo das árvores. E aí, a gente tem desde técnicas mais acessíveis, como, por exemplo,
a escalada, mas existem grupos, principalmente no exterior, que desenvolvem trabalhos com dossel florestal, não só com epífitas, né, mas com fauna, tanto a flora como a fauna de dossel, e eles apresentam guindastes, eles apresentam técnicas, usam, né, técnicas de balonismo, de balsa de dossel, mas aí são técnicas que demandam muitos recursos financeiros e treinamentos também, né? Mas, enfim, com essas técnicas, independente se mais sofisticadas ou não, elas permitem um conhecimento da biodiversidade epifítica. Mas aí, como que ocorriam os trabalhos anteriormente, né, com epífitas? Sempre existiram essas técnicas, esses recursos? Bom, vários trabalhos, se a gente for pegar trabalhos antigos, a gente identifica desde trabalhos que foram realizados a partir da observação, né, o observador no chão, observando através de lunetas ou telescópios, ou até mesmo, né, coletando essas epífitas com galhos caídos. E quando a gente fala em epífitas, até no próprio trabalho do Kersten, um deles, né, que ele tem vários trabalhos interessantes, ele faz todo um histórico das epífitas, e ele até destaca, né, a carta de Cristóvão Colombo, quando chegou na América, destacando, né, descrevendo as espécies que ele estava visualizando. Logicamente que ele ainda não definia como epífitas, mas ele já visualizava, né, essas espécies. E aí, falar de epífitas, a gente tem que falar sobre essa distribuição espacial na comunidade epifítica, que pode ser horizontal e vertical. Horizontal, que se refere aos tipos de florestas e entre as espécies de forófitos. E a vertical, que é o nosso enfoque aqui, é da base para o topo do forófito. E aí nós sabemos que vários fatores influenciam essa distribuição espacial. Por quê? Existem gradientes verticais dessa intensidade luminosa, de umidade, de temperatura, o diâmetro do forófito, né, do tronco, né, do galho que está servindo de suporte, e o tamanho desse forófito. Então, tudo isso vai influenciar as espécies que vão ali ser encontradas. Por quê? Porque a variação vertical, ela determina, né, uma sucessão de mudanças ecológicas e determinando, assim, também espécies de plantas e outras formas de vida. E aí, para a gente falar de anatomia de epífitas, né, é um trabalho que me traz, assim, até bastante emoção. Por quê? Porque foi um trabalho que, inicialmente, a gente não ia fazer, né, a gente ia desenvolver um outro trabalho, mas a partir de uma participação, né, que eu fiz, né, em um curso de dossel, isso me deixou, assim, maravilhada com o mundo das epífitas. E entender as estratégias anatômicas e ao longo da estratificação vertical foi realmente uma forma bastante interessante, que me chamou bastante atenção, né? E aí a gente desenvolveu esse trabalho, como eu disse, na zona da Mata Mineira, no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, onde a sede desse parque e a trilha trabalhada fica no município de Araponga, né? Mas o parque, ele abrange vários municípios. E este trabalho, ele contou com a ajuda de muitas pessoas, vocês vão ver que foram muitas espécies. Quem trabalha com anatomia, né, a quantidade de muitas espécies é diferente para quem trabalha, né, com a parte de levantamento florístico, por exemplo, mas a gente contou com ajudas, com várias ajudas, né, então eu tenho que sempre agradecer quando eu apresento esse trabalho, né, a professora Aristeia, o Gilmar, o Guilherme, a Flávia e vários tantos outros professores, né, que estiveram perto, né, contribuindo com a execução deste trabalho. Como eu disse, né, a trilha, ela fica bem próxima à sede do parque. E nessa trilha, então, a gente selecionou 10 forófitos. Ela é uma trilha pequena, de 1,2 quilômetros, só que é uma trilha bastante representativa, e a gente selecionou os 10 forófitos, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem,
8 deles, né, ficando bem próximos uns dos outros, e o 9º e o 10º um pouco mais distante. Por que isso, né? Porque a gente tentou selecionar os forófitos mais representativos, né, em termos da quantidade de epífitas que representasse todo aquele remanescente florestal, e também a gente determinou alguns critérios importantes, como, por exemplo, o CAP mínimo de 50 centímetros, visto que a gente utilizou a técnica de escalada e a gente precisava tomar todos os cuidados também com os forófitos. A gente demarcou todos esses forófitos. E por que 10? Porque o objetivo aqui foi o estudo da anatomia. E a gente analisou todos os indivíduos presentes em cada um dos 10 forófitos ao longo da estratificação vertical. Então, quem trabalha com anatomia sabe a proporção que isso toma, né? Porque de cada indivíduo a gente coleta 3 folhas, de cada folha ápice, meio e base, né? E dependendo da espécie, a gente coletou folhas distintas, eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, assim, esses 10 forófitos foram realmente representativos, considerando o objetivo do trabalho. Só que eu sempre gosto de destacar que esse trabalho, né, de anatomia ecológica das epífitas, assim como os trabalhos de anatomia ecológica que a gente observa de epífitas, muitas vezes, né, a gente observa epífitas, 4 gêneros da família Orquidaceae, anatomia de espécies de Bromeliaceae, enfim, a gente vê os trabalhos de anatomia, né, bem separados, né, por família, muitas vezes, ou gêneros, mas são trabalhos que, além de dar todo esse enfoque de estratégias adaptativas, de anatomia ecológica, eles têm uma importância também taxonômica, eles têm uma importância, né, em vários outros aspectos, muitas vezes até de um levantamento, não sendo, muitas vezes, numa proporção adequada em termos de levantamento florístico, em termos de trabalhos de ecologia, mas eles vão contribuir significativamente também, informando, olha, ali tem muitas epífitas considerando aquela área, considerando aquele remanescente florestal, né? Ou, né, vários outros trabalhos que ocorrem também em cerrado, enfim, com epífitas. Então, o que nós fizemos, né? Nós dividimos cada forófito em 3 regiões. Então, nós dividimos, como vocês podem visualizar aqui, de 0 a 4 metros de altura, de 4 a 8 metros de altura e acima de 8 metros de altura. Então, toda a coleta, ela acontecia ao longo do fuste. E, como eu disse, com um CAP mínimo de 50 centímetros. Dentre, né, as epífitas, nós encontramos 23 espécies e mais de 100 indivíduos. E aí a gente fez a anatomia de todos esses indivíduos, né? E dessas 23 espécies, a gente verificou que 7 delas ocorriam ao longo da estratificação vertical, que foram elas, né? A Siningia cooperi, Vrisia heterostax, Asplenium scandicinum, Campiloneuro repens, Campiloneuro marrone, Niphidium crassifolium e Pleopeltis hirsutissima. Então, para estas espécies, a gente fez toda a avaliação de micromorfometria, tá? Lembrando que a gente trabalhou, né, com as folhas, e justamente porque eu gostei bastante ontem, né, da palestra da professora Shirley, né, que ela usou até o termo, né, a folha pode ser considerada, né, o terapeuta da planta, né, porque ela nos traz muitas informações em relação ao ambiente, em relação ao hábito, né, desta planta. Então, isso foi bastante interessante, né? E aí, quando a gente faz estudos de micromorfometria, ou seja, quando a gente mede todos os tecidos, o que a gente costuma fazer, né? Vira outra proporção também, né? Então, a gente, de cada folha, a gente fazia 3 cortes, de cada corte a gente fotografava 3 campos distintos, então tomando bastante cuidado para não dar sobreposição do campo. Então, por exemplo, a gente tem o campo 1, o campo 2, o campo 3, e aí de cada campo a gente fazia
3 medidas de todos os tecidos. Então, por exemplo, a espessura da parede periclinal externa, a epiderme da face adaxial, o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, a epiderme da face abaxial e a espessura da parede periclinal interna. Aqui nós usamos, né, espessura da parede periclinal externa, porque dependendo da espécie, ficava muito difícil de delimitar o que era exatamente a cutícula. Então, a gente padronizou assim, para que a gente não tivesse um artefato de técnica, né? Mas subentendam aí, cutícula espessa, quando eu falar de parede periclinal externa espessa, não tem problema, ok? Então, a gente fez toda essa avaliação dos tecidos, porque a gente queria entender se aquelas espécies, né, que ocorrem ao longo da estratificação vertical, elas apresentavam uma variação em termos de espessura dos tecidos, né, porque essa é uma resposta em relação à intensidade luminosa, à menor umidade, por exemplo, e vários aspectos, certo? Só destacando aqui, em todas as folhas, a gente fez, como eu disse, cortes da região mediana, do ápice e da base. Mas, especialmente de bromélias, nós tivemos 3 espécies, né? A Vrisia heterostax, Vrisia longicaudis e a Tillandsia gemíniflora. Aí, a gente fez o processamento das folhas de dentro, das folhas do meio e das folhas também de fora, cortando o ápice, meio e base. Então, vamos pensando na proporção já da anatomia, dos detalhes e todos que a gente visualizou aqui, meus inúmeros blocos, né, até colocava, assim, o pessoal brincava comigo, né, perigo, né, porque deixava tudo devidamente organizado, né, estava tudo denominado, claro, mas era, né, eu sabia com que eu ia trabalhar em cada momento, né, anatomia exige isso, né, bastante dedicação, bastante organização. Mas por que a gente fez isso com as bromélias? Porque, como elas têm o hábito tanque, a gente queria verificar também se essas folhas de dentro, principalmente nessa região da base, elas apresentavam uma quantidade maior de escamas, né, para a gente fazer as associações também com absorção de água, enfim. Todas as plantas, né, elas seguiram as metodologias usuais de anatomia vegetal, né, todas as folhas. Quando necessário, a gente realizou testes histoquímicos, e a gente também, em 17 espécies, a gente observou ao microscópio eletrônico de varredura, e a estatística, né, que foi realizada para os dados micromorfométricos. Então, só para a gente ter uma ideia geral, para a gente entender um pouco dessa variação anatômica, a gente também determinou a intensidade luminosa, né? Mas antes de falar disso, só mostrar para vocês que nós encontramos, dentre as monilófitas, 3 espécies, distribuídas em 8 gêneros e 4 famílias, sendo, né, as Pleniaceae, Dryptoridaceae, Hymenophyllaceae e Polypodiaceae. E, dentre as eudicotiledôneas, a gente encontrou 6 espécies, distribuídas em 4 gêneros e 3 famílias, né, Cactaceae, Gesneriaceae e Piperaceae. E, dentre as monocotiledôneas, foram 6 espécies, distribuídas em 5 gêneros e 2 famílias. As 2 mais representativas que a gente comentou no início, né, que são a Bromeliaceae e Orchidaceae. E aí, como eu disse, a questão da luminosidade foi um fator importante até para a gente poder interpretar essas variações micromorfométricas. E aí, quando a gente foi determinar, a gente determinou, além da luminosidade, temperatura, velocidade do vento, vários outros parâmetros. Mas o parâmetro que eu trouxe para vocês, e que foi um dos parâmetros, né, realmente significativos, foi a intensidade luminosa. Mas vocês vão perceber aqui que, dentre as espécies de monilófitas, a intensidade luminosa foi de 1,15 micromols por metros quadrados por segundo a 11,5. Dentre as eudicotiledôneas, variou de 3 a 9. E dentre as monocotiledôneas, de 1 a 12. Ou seja, esse remanescente florestal, pelo menos naquela condição, né, dos momentos das determinações dessa intensidade luminosa, a gente observa que é um ambiente extremamente sombreado, né? Por que eu estou falando isso, que é extremamente sombreado, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, para ficar mais concreto,
Quando a gente trabalhou com folhas de sol e sombra de esquinos terebintifólios e a gente determinou a intensidade luminosa, a gente viu que as folhas de sol, elas estavam expostas a 1.500 micromols, né, por metros quadrados por segundo, enquanto que as folhas de sombra estavam expostas a 500 micromols, ou seja, 12 foi o máximo dentro das medições daquele momento, né, daqueles momentos específicos, né, e com as médias utilizadas. Então, é um ambiente extremamente sombreado. No entanto, o que a gente percebe? Que houve, sim, uma amplitude de luminosidade, certo? Então, vocês vão perceber que, quando a gente discute isso diretamente com anatomia, eu vou falar num ambiente mais iluminado, menos iluminado, mas subentendam que tudo é sombreado, só que existe essa amplitude de intensidade luminosa. E vocês vão ver, já dando spoiler, né, que isso influenciou a maioria das espécies, tá? Em relação à espessura. E aí, uma coisa que é bastante interessante, eu fiz questão também de trazer, até para a gente compreender melhor toda essa anatomia, é que uma floresta, ela é dinâmica, tem formações de clareiras. Então, em geral, se a gente pensa nas 3 regiões que a gente separou, na nossa cabeça inicialmente, o que a gente esperava encontrar, né? Uma maior intensidade luminosa, sempre acima de 8 metros de altura, ponto, né? Lindo, né? Mas a gente sabe que não é assim, a gente está no meio de uma floresta, né, de uma mata atlântica, e que tem a formação de clareiras, e que às vezes, por exemplo, um determinado forófito, ele está recebendo a intensidade luminosa muito maior na região mediana do que na região realmente de maior altura. E isso aconteceu, né, a gente pôde evidenciar isso também, tanto variação da intensidade independentemente da altura, como também no forófito 1 e 9, que eu estou destacando aqui para vocês, mesmo acima de 8 metros de altura, que é representado, né, por esse gráfico mais claro, né, num tom de bege, a maior intensidade luminosa nesses forófitos ainda era menor do que, por exemplo, as intensidades luminosas do forófito 2, do forófito 3, da maioria dos forófitos, né? Então, isso acontece. Por isso, a importância de fazer as medidas, né, desses dados. Enquanto que nos forófitos 3, 5 e 8, o que a gente evidenciou? Dada essa dinâmica lá do remanescente, os forófitos 3, 5 e 8, eles apresentaram uma maior intensidade luminosa na região mediana do forófito, ou seja, de 4 a 8 metros de altura. Enquanto que os demais, né, seguiram a tendência realmente de maior intensidade luminosa quando estavam na altura maior, né, da região da altura maior, certo? Chegamos nessas lâminas lindas, maravilhosas, para a gente, então, diante de tudo que foi comentado, a gente entender um pouco dessas estratégias adaptativas. Então, eu separei aqui por grupos, né, as monilófitas e as angiospermas, né, as eudicotiledôneas e monocotiledôneas, para a gente discutir um pouco. E aí é muito interessante que, dentre as monilófitas, nós percebíamos muitas características que eram já determinadas pelo próprio grupo. Então, por exemplo, as Plenium oligophyllum, a gente observou que apresentou, né, uma cutícula fina, né, uma parede periclinal externa fina, o mesofilo com muitos espaços intercelulares. Então, assim, quando a gente fala em epífita, de uma forma geral, a gente associa realmente a presença de muitos caracteres xeromórficos, né? Porque o próprio hábito já indica, né, que são plantas expostas ao déficit hídrico, ao déficit nutricional. No entanto, a gente não pode esquecer tanto de características, né, já fixadas geneticamente e do grupo que a gente está analisando, e também de condições microclimáticas. E esse trabalho, ele trouxe bastante disso, né? E embora a gente vai perceber realmente todas essas características também, né, de caracteres seromórficos acentuados e tudo que eu já falei, mas esse trabalho, ele nos permitiu ter essa visão também de a gente observar tudo dentro de um contexto maior, né? Por exemplo, Campyloneuron angustifolia foi uma espécie também
que estava exposta a uma maior intensidade luminosa comparado a algumas outras monilófitas, e aí aqui, nessa espécie, a gente já percebeu, né, uma parede periclinal externa bem espessada, quando comparada com as outras espécies analisadas, um mesofilo mais compacto, já mais tendendo mesmo a um dorsiventral, características que são comuns entre as monilófitas, como, por exemplo, né, composto fenólico presente na bainha do feixe vascular. E quando a gente observou, né, a vista frontal da epiderme, a gente viu que na maioria das monilófitas, como uma característica também marcante do grupo, elas apresentavam estas células com contorno sinuoso. E, em geral, quando a gente relaciona o contorno sinuoso da parede, a gente relaciona um ambiente sombreado. Mas, no entanto, não houve diferença de ter uma sinuosidade maior entre aqueles indivíduos que estavam localizados numa região de menor intensidade luminosa. Então, essa não foi uma característica em resposta ao hábito. E aí, tanto é que, quando a gente analisa Van den Boschia radicans, né, a epiderme, né, em vista frontal, a gente percebe que, no caso de Van den Boschia, ela estava no forófito mais sombreado e na região inferior do forófito, né, a menos de 1 metro de altura. E essa espécie, né, em relação a essas outras que eu apresentei para vocês, o contorno da parede foi um contorno reto, né, que é característico desta espécie. E falar em epífita e aí em Van den Boschia, quando a gente traz esse corte transversal da folha e mostra para vocês, né, uma epífita que só tem epiderme e feixe vascular. Aí você pensa, nossa, o hábito epifítico, diante de tudo que a gente já discutiu, mas ela é epífita? Que caracteres aqui acentuados, xeromórficos a gente tem? Não tem, né? A gente tem uma parede fina que, inclusive, não tem nem estômatos, né? As trocas acontecem, as trocas gasosas, diretamente pela parede celular. Então, essa epiderme, ela funciona como tecido de revestimento, ela faz as trocas gasosas, né? Faz aí a fotossíntese, e aqui o feixe vascular. Ok, é uma epífita. Ah, tá, mas essa epífita, ela tá num forófito, né, que foi o forófito 1, que estava no ambiente mais sombreado, a rugosidade do suber o suber era bastante espesso, né, e tinha ali uma grande quantidade de musgos, né, um substrato bastante interessante também, né, mas é uma epífita, né, falar numa epífita que não tem estômago, que tem uma única camada de células, né, então é bastante interessante, que é característico do grupo. E aqui a gente destaca a câmara subestomática, tanto em Pecluma sica como em Nifídio crassifolium, né, uma câmara subestomática bastante conspícua. A gente evidenciou, dentre essas espécies, né, de Nifídio, eu trago sempre, né, a morfologia externa, né, para vocês associarem melhor. Então, a gente tem aqui Nifídium crassifolium, Pleopeltis hirsutíssima, Pecluma recurvata e Coclidium. Essas foram as espécies que apresentaram características mais marcantes em termos de características feromórficas, como, por exemplo, a presença de fibras, né, que a gente percebe principalmente na região da nervura de maior porte, né, em todas as espécies, e aqui envolvendo, né, o feixe vascular. Como outra característica anatômica, também a presença de escamas, né, que é característico do grupo de Pleopeltis hirsutíssima, e que também tem uma importância no que se refere à proteção, né, dessa folha. E em relação aos dados, então, de micromorfometria das espécies que ocorreram ao longo da estratificação vertical. Então, eu mostro para vocês tanto adaptações gerais, né, de espécies, mas que, por exemplo, algumas só ocorriam na região mediana, outras ocorriam só na região acima de 8 metros. Mas essas aqui que eu vou elencar agora, dentre as monilófitas, ocorriam ao longo da estratificação vertical. Então, por exemplo, as Plenioligophilum e Campyloneuron marró, e as outras duas que eu vou mostrar à frente, a gente evidenciou que quando elas estavam expostas
a uma maior intensidade luminosa, já subentendam, né, o que a gente já discutiu sobre maior intensidade luminosa aqui, elas realmente apresentaram uma espessura maior do limbo, refletida principalmente pela espessura maior do mesofilo. Essa é uma estratégia também adaptativa, porque se a gente observa uma espessura maior, esse mesofilo mais compacto, na maioria das vezes, né, tendo uma compactação maior, a gente verifica que está relacionado realmente à intensidade luminosa, que foi o fator predominante aqui, né, embora a gente tenha feito também as outras análises. Mas Campyloneuron repens, que foi a espécie, né, que ocorreu no 1, 2, 3, 4 forófitos, dos 10 forófitos, ela não seguiu essa tendência, né, de apresentar uma maior espessura quando estava exposta a uma maior intensidade luminosa. Já as outras, né, como Niphidium crassifolium e Pleopeltis hirsutissima, seguiram essa tendência. Então, dentre as monilófitas, só Campyloneuron angustifolia não seguiram essa tendência. Na verdade, quando a gente está trabalhando, fazendo a micromorfometria foliar, e dentro de um remanescente florestal, ou seja, quando a gente está desenvolvendo um trabalho no campo, a gente sabe que vários fatores interferem desde o início do desenvolvimento dessa folha. A gente não conseguiu acompanhar o desenvolvimento das folhas de todas as plantas, né? A gente não conseguiu fazer isso. E a gente fez essas medidas de intensidade luminosa em momentos específicos, em períodos também diferentes, para a gente ter uma média geral da intensidade luminosa lá do ambiente. Mas, assim, vários fatores ocorrem, formações, né, das clareiras, como a gente já falou, que são fatores que a gente não consegue controlar, diferentemente, né, de um trabalho que a gente desenvolve em casa de vegetação, que a gente tenta ao máximo controlar tudo, né, umidade, temperatura, a intensidade luminosa, enfim, né. E o que a gente consegue perceber, então? Que os caracteres anatômicos observados aqui nas monilófitas, muitos estavam, então, relacionados ao próprio grupo taxonômico, né, a que a espécie pertence, do que propriamente ao hábito, né, quando a gente observou lá em Asplênio aqueles espaços intercelulares, cuticular fina, ou Van den Boschia radicans, que nem tem estômatos, né, é uma característica do grupo. Mas a gente percebeu que ocorreu uma variação dos tecidos, da espessura dos tecidos, quando ocorria essa variação de intensidade luminosa, né, ao longo do fuste. Dentre as angiospermas, a gente destaca inicialmente as espécies de Peperomia. O que a gente percebe nessas espécies, né, na anatomia foliar? A gente percebe que todas elas apresentam uma epiderme multistratificada aquífera, sendo que Peperomia tetrafila foi a espécie que estava exposta a maior intensidade luminosa em relação às outras duas, e foi a espécie que apresentou a maior espessura de cutícula, de parede periclinal externa, certo? Mas, o que a gente verifica? Que todas essas células aquíferas, elas apresentaram, às vezes em maior ou menor intensidade, esses dobramentos, né? A gente costuma falar que são células em concertina, porque essa é uma estratégia adaptativa anatômica importante, porque quando essa célula está túrgida, né, ela tem a capacidade de aumentar a sua área superficial, então tem a capacidade de armazenar uma quantidade maior de água, porque tem essa possibilidade de aumento dessa área superficial. E Peperomia sp, por exemplo, ela não investiu numa parede periclinal externa espessa, no entanto, a gente observou o maior número de camadas de células aquíferas, né? Nós sabemos que tecidos aquíferos, independente se é epiderme ou se é parênquima, são tecidos importantes, né, principalmente em resposta ao hábito epifítico, né, porque em condições de maior déficit hídrico, essas plantas conseguem sobreviver muito bem, obrigada,
executar todo o seu metabolismo, enfim. O mesofilo de todas, né, foi um mesofilo compacto, e o que chamou a atenção no mesofilo foi de Peperomia lata, que em todas as células de parênquima lacunoso, a gente observava, né, as drusas, certo? Aqui a gente consegue observar em maior aumento. Mas, como eu disse, independente, né, do tecido aquífero, aqui foi a epiderme multistratificada aquífera, né, nas espécies de Peperomia, mas nós encontramos tecido aquífero, só que agora parênquima aquífero, tanto em Orquidácea, né, como no gênero Epidendro e Pleurothales, como também em Bromeliaceae, né, na Tillandsia, por exemplo. E além, né, a gente falou dessas células em concertina, que também a gente consegue evidenciar no parênquima aquífero, né, permitindo o aumento dessa área superficial, tem uma outra estratégia que é muito importante, que são essas barras de espessamento celulósico, porque diante, né, de déficit hídrico e essas células perdendo água, vai evitar o colapso dessas células, né? Além disso, presença de fibras, principalmente envolvendo os feixes vasculares. Em Tillandsia, né, aqui está em corte transversal, mas essas estruturas, né, que a gente está visualizando, são as escamas. Depois eu vou mostrar melhor para vocês na varredura, certo? Nas espécies de Vrysia, a gente destaca vários caracteres xeromórficos marcantes, como, por exemplo, uma epiderme com células em lente. Vocês estão notando? Eu não vou ficar fazendo aquela caracterização detalhada de cada lâmina. Eu estou destacando as características mais relacionadas ao próprio hábito, tá? Pensando nesse aspecto mesmo de anatomia ecológica, tudo bem? E aí, a gente percebe a presença, né, de lignina aqui nas paredes periclinais internas também, bastante evidentes. A gente percebe o parênquima aquífero, uma grande quantidade, né, de fibras aqui fazendo parte do feixe vascular. E em Vrysia longicaudis, a gente também observou tecidos mecânicos abaixo da epiderme. Então, aqui os caracteres xeromórficos bastante evidentes. Aqui só foi o maior aumento, né, para destacar o parênquima braciforme. Em microscopia eletrônica de varredura, então, a gente consegue perceber que as escamas de Tillandsia, elas ocorrem imbricadas e uma grande quantidade de escamas, né, quando comparada, por exemplo, a Vrysia heterostax e a Vrysia longicaudis, que tinha uma quantidade menor de escamas, e sendo que em Vrysia longicaudis, essas células da ala, elas ocorriam mais associadas às demais células da epiderme, né? Aqui só mostrando em maior aumento os estômatos, né? Tanto de Vrysia heterostax como de Vrysia longicaudis, e a gente consegue perceber que a variação no padrão das escamas tem um aspecto taxonômico importante também. Inclusive, tem vários trabalhos interessantes, né, de anatomia, especificamente de Bromeliaceae epífitas, onde se destaca tanto as estratégias adaptativas em resposta ao hábito, mas também para fins taxonômicos e utilizando, inclusive, as escamas para poder diferenciar uma espécie da outra, certo? E aí, a gente analisou a Siningia cooperi, né, uma Gesneriaceae, que ocorreu ao longo da estratificação vertical. E o que nos chamava a atenção quando a gente analisou o corte de anatomia, né, o corte anatômico, foi perceber que os estômatos estavam posicionados num nível muito superior em relação às demais células da epiderme, né? Então, isso nos chamava a atenção. E a parede periclinal externa, né, comparada às outras espécies que a gente analisou, era mais fina, mas a gente evidenciava que os tricomas. Claro, até no momento da coleta, né, ao manusear a folha, a gente percebia que tinha, assim, uma quantidade de tricomas. Mas, ao fazer anatomia, na verdade, né, para se observar em microscopia de luz, a gente percebia que não era uma grande quantidade de tricoma assim. Na verdade, né, não é que não era uma grande quantidade assim, né? Muitos desses tricomas, eles se perdiam durante o processamento. Só para fechar aqui esse slide, a maioria das outras espécies apresentou, né, os estômatos
posicionados no mesmo nível das demais células da epiderme, ou no nível aí, né, quase no mesmo nível, né, variações mínimas, ou para dentro ou para fora, né. E aí, quando a gente fez, né, levou a folha de Siningia cooperi para se observar ao microscópio eletrônico de varredura, aí realmente a gente entendeu a importância daqueles estômatos estarem posicionados num nível bem superior às demais células da epiderme, porque a quantidade de tricomas, como vocês podem visualizar aqui, é muito grande, né? Então, até dificultava, provavelmente, né, essas trocas gasosas. Aqui fica até mais fácil da gente evidenciar. Os estômatos, eles ficam encobertos. Então, aí a gente entende, né, o fato de eles estarem posicionados nesse nível superior e permitir, assim, facilitar as trocas gasosas. Então, é essa mensagem também que eu quero deixar. Mesmo sendo epífitas, o fato de ter esses estômatos posicionados em nível superior não significa que essa folha está perdendo mais água, porque ela tem tantos tricomas e, às vezes, outras estratégias adaptativas associadas, que essa característica é importante, né? Claro que é, né? Tá ali é porque é importante. Inclusive, também ontem, né, em uma das palestras foi destacado isso, que às vezes a gente quer que todas as espécies respondam da mesma forma, né? E não é assim que funciona, né? Então, vários caracteres anatômicos foram observados, como a gente destacou. A gente falou já das barras de espessamento celulósico, né, em Orquidaceae, por exemplo, e várias espécies, como Siningia e Promenixantina, né, Orquidaceae, dentre as Bromeliaceae, a gente identificou também os cristais de oxalato de cálcio, né, dependendo, ráfides, drusas, estiloides, enfim. Em algumas espécies, a gente observou idioblastos, provavelmente mucilaginosos. Nas cactáceas, realmente foram idioblastos mucilaginosos. E em relação à micromorfometria das angiospermas? Bom, Siningia cooperi, ela realmente seguiu essa tendência, né, conforme a gente já discutiu dentre as monilófitas, que quando estava exposta a uma maior intensidade luminosa, houve uma maior espessura também dos tecidos, né? Essa é uma característica importante devido às condições do ambiente de maior intensidade luminosa, maior temperatura, velocidade do vento é maior, enfim. E já dentre os indivíduos analisados de Vrísia, considerando as folhas de D de dentro, F aqui de fora e N do meio, né, conforme a gente mostrou no início, a gente percebeu que não seguiu essa tendência, mas que houve uma padronização independente da folha, se era de dentro, de fora ou do meio, de ser mais espessa, né, quando se tinha uma intensidade luminosa mediana, né? E aí, mais uma vez, a gente destaca aquela questão de estar no campo, de vários fatores que em conjunto influenciam, né, essas características. Mas concluindo, então, o que a gente pode destacar? Que a maioria das espécies, especialmente as angiospermas, né, elas apresentaram caracteres xeromórficos marcantes. Claro que dentre as monilófitas a gente teve algumas espécies, como o coclídeo e as outras que eu destaquei para vocês, né? Mas a gente não pode esquecer, quando se fala de epífitas, tanto da importância desses caracteres xeromórficos relacionados a minimizar a perda de água, né, evitar o superaquecimento no interior do órgão. A gente também, né, acabei não falando, mas se a gente for analisar a fisiologia, muitas fazem, né, fotossíntese CAM, daqueles indivíduos. Então, assim, são várias estratégias, né, que em conjunto permitem a essas espécies, né, sobreviverem, né, ao ambiente e ao hábito específico. Então, graças a terem essas características estruturais, fisiológicas, enfim, elas sobrevivem muito bem, obrigada a esses ambientes e ao hábito epifítico. Mas a gente consegue perceber que também a maioria das espécies, ela respondeu a essa variação de luminosidade, onde se tinha uma maior luminosidade,
a gente evidenciava uma maior espessura dos tecidos. Então, houve uma plasticidade fenotípica, né? Enfim, esses trabalhos, né, que a gente tem assistido aqui, de todos os colegas, são trabalhos muito enriquecedores, né, para a nossa área, e não só para a nossa área, né, são trabalhos que contribuem significativamente para a manutenção da nossa biodiversidade. Então, conhecer um pouco do mundo microscópico é fascinante, porque ele nos permite ter informações significativas sobre o ambiente, significativas sobre a relação planta-animal e vários outros aspectos que a gente poderia ficar horas aqui comentando, né? Então, gente, eu só tenho que agradecer a todos do evento mais uma vez por essa oportunidade, por essa troca de experiências, agradecer ao UFV, né, tanto do campus de Viçosa como do campus de Rio Paranaíba, e aí eu tenho que fazer um agradecimento especial e uma homenagem especial ao programa de pós-graduação em Botânica, onde eu desenvolvi o meu trabalho de doutorado, que inclusive está fazendo agora 25 anos, né, a gente teve um evento de comemoração dos 25 anos do programa. Agradecer a todos do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que me acolheram, assim, de uma forma muito carinhosa, muito prestativa, estavam sempre dispostos a ajudar, e o Instituto Estadual de Florestas, né, pelas licenças concedidas, e uma mensagem que eu gosto sempre de deixar no final das minhas palestras, quem já assistiu vai falar, né, de novo aquela mensagem, mas eu acho ela tão importante, eu me aproprio, né, da fala de Colin e colaboradores, porque eles dizem assim: o que vemos depende da maneira como observamos. Podemos reconhecer padrões na natureza ao olharmos através de um telescópio ou um microscópio. Então, vejam, nesse evento está comprovando isso, né? Que o mundo microscópico nos dá muitas informações. Então, aqui está o meu e-mail, e muito obrigada, e vamos agora, né, às perguntas. Obrigada, gente. Uau, professora! Parabéns pela rica palestra, tá? Apresentada com tanto entusiasmo e paixão pelo tema. Isso ficou bem claro e alguns participantes destacaram isso ao longo dos comentários, esse seu entusiasmo e também o quão foi intenso o seu trabalho, tanto em campo quanto em bancada, com tantos cortes, com tantas análises. Então, parabéns, estamos felizes com sua participação aqui no evento. Tá? Em relação a feedback, tivemos vários assim nos comentários. O Vitor elogiou a palestras, o Lucas falando que as bromélias são tudo. Isso aí. A Fábio Obrigada, Moraes. Vitor, Lucas. A Fábio Moraes comenta sobre seu esforço nas coletas, assim também como a Lívia, Marcela Gomes e a Hanna Camila também comentaram sobre o seu entusiasmo e esforço de coleta. Temos algumas perguntas, quase 10 perguntas. Vamos tentar fazer algumas aqui nos próximos 12, 15 minutos. A pergunta inicial, eu até fiz também algumas perguntas, quando eu escuto falar nas samambaias, que são as linhagens... eu respondo. Que são as linhagens que eu estudo, eu já tento formular a perguntas e estudos, mas pode ficar para um outro momento. Tá? Então, a pergunta inicial que nós temos aqui é da Cauane. A Cauane pergunta qual a importância das epífitas para essas espécies de forófitos. Então, não é uma pergunta direcionada diretamente com a anatomia, mas pergunta qual a importância que essas epífitas podem possibilitar aos forófitos. Cauane, prazer, obrigada, né, pela pergunta. Na verdade, né, a gente vai pegar na literatura, alguns autores falam que as epífitas, elas são comensais, né, porque elas se aproveitam dos forófitos no sentido de utilizá-los ali para poder se desenvolver, embora elas não usem, né, nada do forófito, né, elas absorvem água e nutrientes da atmosfera, elas fazem as suas trocas gasosas, fazem fotossíntese, enfim, mas eu não sei nada específico se existe algum benefício, até onde eu sei, às vezes, o que eu pensaria, né, nesses troncos,
ali numa região de floresta, úmida, assim, a gente não achei nada na literatura relacionado a um benefício específico para o forófito, né? O que a gente vê é o benefício do forófito, embora ele não seja prejudicado, né? Isso mesmo, professora. Obrigado. Talvez o caminho para se observar algum efeito positivo das epífitas aos forófitos, falo isso porque é uma das linhas de pesquisas que eu desenvolvo, é com as interações com os herbívoros, né? Algumas dessas epífitas que você mencionou na apresentação têm interações com formigas, e essas formigas, algumas vezes, ou outros herbívoros, podem defender não só essas epífitas, mas também os forófitos que estão as plantas que são seus hábitats nesse caso. Então aí pode ser um caminho para evidenciar uma importância seria uma positiva. Importância indireta, né? Isso. E isso é legal de perceber, Perfeito. toda essa interação. Isso, perfeito. A segunda pergunta é da Daniela. A Daniela quer saber se você já fez mais trabalhos com epífitas, abrangendo as espécies que podem se estabelecer tanto no solo quanto no forófito. E aí eu até destaco algumas dessas samambaias também ocorrem nas rochas, ocorrem 3 tipos de hábitat. Se há algum trabalho desenvolvido ou a ser desenvolvido, que você faz uma comparação entre hábitats. Certo. Daniela, tem um trabalho, né, em parceria com o professor aqui da UFV, né, do campus de Rio Paranaíba, que ele trabalha com micorrizas, né, e aí com as orquídeas, e a gente desenvolveu um trabalho que já foi submetido, né, a gente está aguardando o parecer da revista, e esse trabalho foi um trabalho de iniciação científica de uma aluna minha, que a gente coletou espécies de orquidácea. Tanto as espécies, elas ocorriam como epífitas, terrestre e na rocha, e rupícolas. E aí a gente fez a análise, e a gente percebeu variações, por exemplo, a gente aí fez análise de raiz também, e na raiz, o que foi marcante eram variações, assim, que eu me lembro agora, né, de o tipo de espessamento da endoderme, e num hábito, né, por exemplo, era em O, no outro era em U, o outro era em U invertido, né, esse espessamento altamente lignificado. Então, a gente percebeu variação no número de camadas também de células do velame, no caso das raízes, né? Então, esse trabalho em breve deve sair, aí a gente espera, né? Perfeito, professora. Vamos todos ficar ligados nessas atualizações. É muito legal esse trabalho. A terceira pergunta é da Jaidley. Ela pergunta se há alguma preferência por alguma espécie de forófito, alguma árvore, alguma coisa, ou o ambiente é mais importante que a árvore em si, o forófito. Jadley, né? Isso. Jadley, pergunta maravilhosa. A gente fez isso, mas eu não tinha tempo de apresentar aqui, porque senão eu ia precisar de umas 2 horas, né? Vocês viram que eu me empolgo e eu tive que me controlar ao máximo, né? Para não continuar falando. Mas a gente fez o trabalho determinando rugosidade do suber. Então, a gente determinou a rugosidade do suber de cada forófito em relação epífita-forófito. Inclusive, 2 forófitos, eles eram da mesma família, e a gente queria ver se ocorriam as mesmas espécies, ou pelo menos, né, dos gêneros em comum e tudo. Na verdade, pelos dados que a gente destacou, a gente não verificou essa relação epífita-forófito, não. Não teve. Inclusive, um dos forófitos tinha a rugosidade do suber mais liso em relação a todos os outros, que era o forófito 9. E aí a gente pensou, nossa, esse forófito vai ter uma quantidade menor de epífitas, né? Porque a rugosidade do suber é importante. Vários trabalhos relatam isso, porque facilita a germinação da semente e tudo mais. Só que não aconteceu isso lá. Ele tinha, inclusive, algumas espécies que só foram encontradas neste forófito, né? Mas o número de espécies não variou. Tá bom, professora, perfeito. Uma outra pergunta é do Luan. Ele pergunta se as suas pesquisas elas têm pretensões de verificar a influência dos fatores bióticos e abióticos relacionados à estratificação vertical. Então, a gente utilizou os fatores abióticos, né, como uma forma
de entender se haveria ou não plasticidade fenotípica entre as epífitas, né? Então, a gente acabou se limitando mais a isso mesmo, né? Só que, igual eu falei, quando a gente trabalha em campo, a gente tem realmente essa diversidade de fatores que, em conjunto, né, eles vão determinar algumas estratégias, essas variações micromorfométricas, enfim, mas aí, assim, como já era tanta coisa, Luan, aí era difícil, sabe? Porque uma coisa vai levando a outra, né? E aí a anatomia, ela já toma uma proporção muito grande, né? Uhum. Ok, professora. Vamos se encaminhando aqui para as últimas perguntas. A Letícia pergunta quais são os principais determinantes que auxiliam a fixação dessas plantas epífitas nos forófitos, se há alguma característica que possibilite uma fixação. Então, em geral, né, na maioria dos trabalhos, quando a gente vai analisar a fixação dessas epífitas no forófito, é a rugosidade do suber, né? A tendência é essa, ter um suber mais espesso. Então, a gente fez toda a classificação, né? Tem suber rendilhado, suber fendilhado, tem várias classificações. Então, a gente fotografava todos os forófitos e analisava numa base de dados para tentar encaixar, né, dentro dessas classificações. Só que, especificamente nesse trabalho, a gente tinha alguns exemplos de forófitos com súberes mais lisos, e mesmo assim eles não tinham uma menor quantidade de epífitas. Até o contrário, às vezes tinham até epífitas que só estavam presentes nestes forófitos, então não teve uma correlação direta de maior rugosidade do súber, maior número de epífitas. Perfeito, professora. A penúltima pergunta é da Andriele. Ela pergunta se esses traits analisados, eles traduzem resposta adaptativa das plantas. E se isso teria alguma influência evolutiva? Eu acho que tem grande importância, né, influência evolutiva. O hábito epifítico já é um hábito considerado bastante derivado, né, porque essas plantas, embora elas estejam expostas ao déficit nutricional, têm vantagens bastante significativas, né, elas, principalmente se a gente pensar em espécies mais aqui de cerrado, né, estou pensando aqui, então elas estão protegidas diretamente de um alagamento ou de um fogo, no caso do cerrado, né, enfim, eu acho que tem essa importância, sim. Não sei se eu respondi, André. Sim. Tem uma pergunta que acabou de ser enviada, que é do Dave Ítalo, que tem a ver com a questão anteriormente tratada, da rugosidade. Sim. Ele pergunta como vocês determinaram a rugosidade dos forófitos. Se vocês estabeleceram modelos e se enquadraram a rugosidade nesses modelos estabelecidos. Acho que você comentou há pouco, né? Que vocês faziam as fotos e classificavam. Isso, e a gente media, assim, a gente tinha as fotos de tudo e a gente até, né, no dia a dia ali no campo, a gente conseguia ver qual que é mais espesso, qual que é mais liso, ou menos espesso, né, não mais liso, menos espesso. E aí, com as fotos, a gente tentava enquadrar dentro daquelas classificações, né, de rendilhado, fendilhado, escamoso, a gente tentava enquadrar dentro dessas classificações já existentes. E a gente, às vezes, fazia as medidas mesmo, até com régua ou com fita, pegava, né, um pedaço, assim, do suber para ver, não, isso aqui realmente é espesso, né, comparado, e porque a gente tinha os 10 forófitos como parâmetro, né, do que é liso, e o que é rugoso, e o que é menos rugoso, diante desses 10 forófitos que a gente tinha para analisar. Ok, professora. E eu acho que a última pergunta é da Maiara Souza. Ela pergunta se há uma relação entre a espessura da parede periclinal externa da epiderme e da cutícula. Ou seja, se a cutícula é mais espessa e a parede periclinal é mais delgada e vice-versa, como uma espécie de compensação. Na verdade, a gente usou, né, medidas da parede periclinal externa, porque para eu determinar a cutícula exatamente, né, eu queria definir, assim, a gente vai ficando bem perfeccionista, né, o que era a cutícula como um todo, a cutina, tem ceras epicuticulares, intracuticulares, e não dava para eu fazer todas essas análises. Então, ao utilizar o software específico para fazer essas medições, né, a gente fazia as fotos, e aí a gente utilizava o mesmo ponto do início da parede periclinal externa, e via o que tinha ali acima, que é a cutícula, né? Mas, às vezes, tinha
alguma espécie ou outra, uma parede, a própria parede tinha uma mínima espessura, mas ali, será que tinha alguma deposição de alguma coisa? A gente não conseguia quantificar exatamente, então por isso que a gente preferiu utilizar parede periclinal externa, mas com o objetivo, assim, sempre pensando em cutícula. Perfeito, professora, perfeito. Professora, encerramos as perguntas. Que bom que deu tempo, né, de fazer todas as perguntas. Que né? bom. Enquanto comissão científica, eu deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado pela sua participação. Ficamos felizes com sua participação aqui, com sua palestra, que enriqueceu com certeza o nosso evento. E estamos felizes também em nos comunicarmos com diferentes pesquisadores. O nosso objetivo era justamente esse, abrir um canal de diálogo com esse evento, com os participantes, com os palestrantes. E espero que em breve possamos nos comunicar, idealizar trabalhos, idealizar novos eventos, que esse evento seja um evento contínuo para os pesquisadores e estudantes da anatomia vegetal e que outros laboratórios, outros professores possam ajudar a organizar esse evento e assim ficar um evento contínuo. Tá? Fique à vontade para as considerações finais. Muitíssimo obrigado pela palestra. Rafael, eu que agradeço a você, né, e todos os membros da comissão organizadora por todo o empenho, né, vocês podem ter certeza que isso a gente está evidenciando tanto aqui, né, desde ontem, mas nas redes sociais, né, eu também estou participando ativamente lá do sorteio, de tudo que vocês colocam, porque é um tema que é, assim, uma das minhas paixões, né, anatomia ecológica, né, eu comecei trabalhando com folhas de sol e sombra, e aí fui para as epífitas, e aí a gente está com anatomia ecológica de plantas do cerrado, enfim. Agradecer a todas as pessoas que estão participando do evento, as que participaram também, né, da minha palestra e de todas as outras. Eu acho que essa troca de conhecimento é muito importante, essas perguntas, essa participação, né, ela é muito importante. Obrigada a todos vocês e parabéns pela oportunidade, né, desse evento para todos nós. Obrigado, professora. Boa tarde a todos.